Mateus, capítulo 5, encontraram? E versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tem algumas traduções diz os que sofrem, e eles serão consolados. Vamos ler mais uma vez? Bem-aventurados. Serão consolados. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu tenho no meu coração a alegria de, juntamente com a tua igreja, nesse momento maravilhoso em tua presença, testificar daquilo que tu tens feito na minha vida. E assim, meu Deus, essa palavra deste dia, nesta noite, meu Pai, ela veio para confortar e confirmar em meu coração. Ah, meu Senhor, mas eu gostaria de te pedir que essa palavra nessa noite também alcançasse o coração da tua igreja, aleluia, que ela tivesse, Senhor, uma serventia, assim como ela teve na minha vida. Eu não sei, meu Pai, na verdade, como é o dia dessas pessoas, ainda que tenha um pouco conhecimento delas, mas o Senhor conhece. Assim como certa vez, ao encontro dos anjos do Senhor com Agar, ela disse: ah, tu és o Deus que me vê, tu és o Deus que nos vê. Glória seja dado o teu nome, e que nessa noite o Senhor enxergue em nós um coração sedento em ti, um coração, meu Deus, sedento pela tua palavra, meu Senhor. E muito obrigado, Espírito Santo, porque sei que o Senhor derramará no coração de todos que estão aqui o conforto, o consolo, para segundo as necessidades de cada um. No nome de Jesus, digam amém. Amém. Podem se sentar, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Essa é uma condição que eu acredito que nenhum ser humano passe sem esse sentimento fluir na vida dele. A partir do momento que já nasce, quando não chora, apanha para chorar. Aleluia. Tem alguém aí que já chorou por alguma razão? Glória a Deus. Eu acredito que até de raiva algumas vezes alguém possa ter chorado, mas não é bom chorar por causa de raiva, porque traz um sentimento de vingança no coração, e isso não é bom. Mas chorar, aleluia, chorar de alegria, chorar pelo sofrimento, pela uma perda, Deus tem promessa. O Pai e o amor eterno do Senhor lhe consolará, aleluia. Hoje à noite, assim como Deus me consolou, me confortou, vocês serão consolados e confortados. Vocês sabem que eu operei a vista. Quando eu tive o AVC em janeiro, fiquei com a perda de uma visão, e vocês sabem que eu operei. E eu muito satisfeito, porque a visão ficou com 96, para a minha idade. Eu tenho no esquerdo 94 e no direito 96, quer dizer,
dá para ler sem óculos, enxergar bem, tranquilo. Isso me alegrou muito, porque eu sofri muito os dias que eu não enxergava. Eu me entristecia, eu não podia ler a Bíblia, eu não podia fitar os olhos em algo que doía. E foram os dias de muita tristeza. Aleluia. Mas eu fui confortado e consolado quando o médico disse: não, o senhor tem jeito, vamos fazer uma cirurgia, vai dar jeito, seu olho vai ficar bom. Então eu fiquei muito satisfeito, fiz a cirurgia. Porém, irmãos, há uns 4, 5 dias atrás, o meu olho doeu, o olho da cirurgia doeu. Não era uma dor muito forte, mas era incômoda, porque era dia e noite, muita dor. E os dias foram passando, e alegava ser uma coisa, ser outra, ou usei óculos escuro. Fiz as minhas defesas para tentar aliviar o que eu estava sentindo, mas nada de aliviar. Ontem à noite eu dormi mal, não dormi bem, porque doía muito o olho. E de madrugada, 3 horas, 3h15, eu me acordei do pouco que dormi, e eu me aproximei do Senhor. E eu tive uma conversa com Ele, irmão, uma conversa simples, mas muito importante. Eu falei para Ele: Senhor, eu venho há algum tempo, a minha vida, ela vem surgindo os acontecimentos na área da minha saúde. E isso tem trazido sofrimento, e muitas das vezes desfalece um pouco a nossa esperança, a nossa fé, porque é um combate quando a coisa perdura. E eu tenho orado a Ti, Senhor, eu tenho orado. Não é falta de oração, é falta de uma resposta do Senhor. Mas eu não sei porque o Senhor não tem me respondido. Mas nessa madrugada eu, mais uma vez, converso com o Senhor. E eu lhe peço. Eu peço, por favor, em nome de Jesus, que se é pressão a mais no olho, se é estragmatismo, miopia, se é catarata, se é um mal, seja o que for, meu Senhor, eu sei que o Senhor é possível me curar, e com a cura trazer a consolação no meu coração. Aleluia. E ali eu me aquietei e fui ler, louvei, fui ler alguma coisa, e realmente passaram-se as dores. Glória a Jesus. Parou a dor. E aqui, esse texto é um texto que diz: bem-aventurado os que choram, bem-aventurado, afortunado, feliz, próspero. Está chorando por alguma coisa, está sofrendo por alguma questão, alguma coisa, mas para Deus ele é um bem-aventurado, ele é um ser feliz, ele é um ser que Deus derramou graça sobre ele, e que agora ele aguarda uma resposta de Deus, está aguardando. Eu me apego nessa madrugada ao que o apóstolo São Paulo, um homem que derramou também suas lágrimas pelos acontecimentos da vida dele, e ele disse em Filipenses 3:13, ele disse: olha, eu não me apego às coisas passadas,
eu deixo de lado, eu deixo para trás as coisas passadas, mas eu olho para frente, eu sigo para aquilo que está diante de mim. E assim é a vida de um cristão, irmãos. A vida continua. Nós temos momentos que temos perda, nós temos momentos que temos aflições, tem momentos que choramos, angustiamos. Há momentos na nossa vida, mas nós não estamos só. Deus não nos abandonou, aleluia. E Ele virá com o consolo, Ele virá com o conforto. Paulo diz, porque ele sabia do que estava falando. Ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, 5:54. Ele diz: tragado foi a morte pela vitória. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como você está vivendo, eu não sei qual é a dor, não sei qual é o sofrimento, mas vamos tomar essa palavra para nós, vamos entregar nas mãos de Deus. Tragada foi a morte pela vitória. Aquilo que na nossa vida está trazendo a dor, aquilo que na nossa vida está trazendo a tristeza, aquilo que está causando uma perda, não importa em qual seja a área, declaro: tragado foi a morte pela vitória. Deus vai te consolar, e não só te consola, Ele conclui a vitória na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. A carta aos Hebreus, capítulo 12, diz que a gente deve olhar para os feitos daqueles homens que está narrado no capítulo 11, os feitos deles, a história deles, o que Deus trabalhou na vida dessas pessoas, e nós não podemos ignorá-lo. E é aos antigos, que mostra a vida dele com Deus, acontecimentos práticos, que servem de edificação para nossas vidas. E como ele diz que os que choram serão consolados, me faz lembrar a história de Isaac. Isaac, a mãe morreu, Sara, está escrito lá no capítulo 24 de Gênesis. E ele andava em tristeza por causa da perda, irmãos. Tudo aquilo que tira nós do conforto traz incômodo. E Isaac andava triste, cabisbaixo, sofrendo. Mas o pai mandou que um servo fosse procurar na sua família uma moça, uma jovem. E a Bíblia diz no capítulo 24, do versículo 26 em diante, do versículo 62 em diante, diz que Isaac ia pelo caminho lá Loim, caminho lá Loim quer dizer caminho das ovelhas. A Bíblia diz que Isaac ia pensativo, ia triste, ia cabisbaixo, ia orando, aleluia. E no momento que ele levanta a cabeça, é o momento que o servo de Abraão vem com aquela Rebeca, a moça. E ele levanta a cabeça e se encanta por Rebeca. E Rebeca olha para ele e diz ao servo: quem é aquele varão? Aquele é o meu Senhor, o prometido. E diz a Bíblia que Rebeca desce do animal, toma direção a Isaac, Isaac toma direção a Rebeca, e ali há um encontro, e ele leva a Rebeca para a casa de sua mãe, quer dizer, a tenda, e lá toma ela por mulher, e ele é consolado, aleluia. Parece, irmão, que não tem jeito, parece que é o fim,
não tem jeito e não é fim, irmão. Deus está trabalhando, aleluia. O que nós precisamos é não desistir, o que nós precisamos é não desanimar, o que nós precisamos é não deixar de crer, mas confiar em Deus. Ele está trabalhando. Você pode não estar percebendo, você pode não estar vendo, mas a sua bênção está vindo em tua direção, aleluia. Erga a tua voz e declara essa bênção da tua vida, naquilo que você deseja e quer, que tem trazido um sentimento de tristeza, não tem chegado a você. Declare: está vindo a meu encontro e eu tomarei posse, aleluia, glória a Deus. E quando para o choro que foi consolado, tudo parece bonito, tudo parece maravilhoso, mas a vida segue, irmão, como Paulo disse. Eu não me apego às coisas passadas, eu não me prendo, mas eu sigo olhando para o que está diante de mim. Porque o passado, irmão, a dor e o sofrimento passado, as angústias, o sofrimento, nesses momentos, tende a refletir em nós. E a gente começa a pensar e dizer às vezes: teve um tempo que era tão bom, houve um tempo que era tão maravilhoso, aleluia. Que tempo foi esse? O tempo que no passado você teve por algum momento e depois vê a consolação, vê a bênção, aí foi maravilhoso. Tem que olhar para frente, irmão, tem que andar para frente, como o escritor sagrado de Hebreus disse, nós temos que olhar os feitos desses homens. Lembra de Josué? Josué é escrito no capítulo 1 do seu livro. Deus chega para ele e diz: Josué, o meu servo Moisés morreu, aleluia, o meu servo morreu, Josué, agora tu toma esse povo e vai atravessar o Jordão e vai para a promessa, aleluia. A promessa não está no sofrimento, a promessa está na alegria. Temos que superar essa situação, temos que romper a desesperança, o limite da desesperança. Deus nos deu uma fé para que nós rompa o limite da desesperança e se cumpra esta palavra em nós: bem-aventurado, feliz, aleluia, os que choram, porque serão consolados. Josué, agora Moisés, meu servo, morreu, agora tem que ir em frente. Não dá para ficar choramingando, não dá para ficar se maldizendo, não dá para ficar esperando, olhando para o leite derramado, não dá para ficar olhando a morte da bezerra, como diz o ditado nordestino. É se levantar. Já aconteceu, houve uma perda de um familiar, pronto, perdeu, ele não volta mais. Rompeu um casamento, acabou, não sei o que, lutou, não deu, pronto, acabou. Tem que tocar a vida continua, a sua vida é no Senhor, ela vai em frente, aleluia. Não importa o que esteja, ela tem que ir em frente. Então, Josué, não dá para se queixar, se maldizer. Pega esse povo aí e vai, atravessa o Jordão e chega ao lugar da promessa. Porém, tem uma coisa: você tem que meditar nessa palavra dia e noite. Nós não podemos, irmão, nos afastar do que Deus está nos falando, aleluia. Se Ele está dizendo que você chora, mas Ele consola, em meio ao choro, já começa a respirar fundo e começa a cessar o choro e vai agradecendo a Deus, porque Ele já está consolando. Deus é Deus de consolação, aleluia. Então, Josué, você vai, não tem o que fazer, você não pode parar,
medita dia e noite, não se afaste da palavra, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, e com nós, ele prometeu: eu estou convosco, eu sou Emanuel, Deus presente. Não pense que você está sofrendo e está só. Não pense que você está passando, e você está só. Deus está te contemplando. Aleluia, glória a Deus. E alguém que vê essa pregação desse canal, glória a Deus, você que vai ver essa mensagem e está passando por isso, erga a sua cabeça, levante a sua estima, apegue-se a Deus, confie no que Ele está falando, porque a situação irá mudar, o quadro vai mudar. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, nós precisamos estar sempre fortalecendo o coração. Essa consolação de Deus para mim foi para fortalecer meu coração. Eu passei o dia hoje muito animado, está aí minha esposa, que é testemunho. Louvei muito, orei muito. Agora eu preguei lá, deitado na cama, conversando com ela. Ela disse: é a mensagem da noite? Eu disse: não, mensagem extraordinária. Preguei para os anjos, preguei para os passarinhos, preguei para o cachorro na área que estava latindo. Preguei, aleluia. Não falta, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, irmão, é a nossa vida, assim é o intento do nosso viver. Aleluia. Não pense que nós seremos isentos de alguma coisa desse tipo, que não seremos. Aleluia. A Bíblia fala em Reis capítulo 4, a partir do versículo 15. O capítulo 4, o profeta chega na casa de uma mulher, porque a mulher observava que ele era profeta, e ali prepara um quartinho para ele, para servir a Deus, porque ela tinha condições, estava fazendo esse quarto para servir ao profeta, ficar ali, descansar. E o profeta, querendo agradar a mulher, querendo abençoar, olhou para ele, ela: com que abençoar esta mulher? Aí o servo dele, do profeta Geazi, disse: Senhor, ele já é um senhor de idade, o esposo dela, ela também já tem uma idade avançada. Eu observei, ele não tem filho. Aleluia. Olha bem, irmão. Então, no capítulo 4, versículo 15 e diante, o profeta chama ela e diz: mulher, vem aqui à porta do meu quarto. A essa data, há um ano, você segurará uma criança. Segurará uma criança. Aí ela disse: não faça isso não, homem de Deus, não minta isso para mim, já sou velha, meu marido é velho, talvez seja estéril, pesando todo no feminino. Aleluia. Não mintais para mim. Ele disse: não, daqui a um ano você terá um menino nos braços. Aquela mulher, irmão, já tinha perdido a esperança do seu sonho de uma realização de um filho. Ela já não tinha mais fé. Talvez alguém de vocês esteja assim ouvindo a palavra, mas o sofrimento, a dor, alguma coisa tem trazido o coração e a mente, que a sua esperança já não está firme naquilo, que a sua promessa já não está se sustentando. Glória a Deus. Não, daqui a um ano você terá um filho. Aleluia, glória a Deus. Homem de Deus, não mintais. A palavra que vem de Deus é verdadeira. Aleluia, glória a Jesus. Homem de Deus, não mintais, porque eu já não tenho mais essa esperança, esse sonho já... Talvez você esteja vivendo assim. Eu convido a você nessa noite a ficar de pé comigo. Fique de pé, irmão, fique de pé. Pega a sua mão assim, ó, e apresente para Deus.
Levante para Deus e diga: Senhor, eu tenho algo na minha vida que eu gostaria muito, mas eu já tenho pedido tanto, eu já tenho orado tanto, assim como o pastor viveu um tempo nessa situação, eu já tenho clamado, já tenho pedido, mas eu quero colocar nas tuas mãos, eu quero deixar nas tuas mãos, porque eu sei que você é Deus de milagre, porque eu sei que você é Deus do impossível. Eu agora não tenho fé para isso, eu agora não tenho esperança para isso, mas se o Senhor quiser e o Senhor quer, aleluia, vem acontecer esse milagre em meu favor, essa bênção em meu favor, aleluia. E Deus recebe isso que eu estou lhe apresentando. Diga: obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor fará esse milagre. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se sentar. Glória a Jesus. João escreve na sua carta, capítulo 5, versículo 14 e 15. Essa é a confiança que nós temos nele. É que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele ouve. E se ele nos ouve, ele atende. Ele ouve e nos atende. Creia que essa simples oração, Deus vai lhe atender. Aleluia. E vai acontecer na sua vida. Glória a Deus. Isaías, quando esse texto aqui, Jesus fala para os judeus. Os judeus, eles clamavam, os judeus, eles choravam para que viesse o libertador, para que viesse o Salvador. Era isso. É isso que Jesus está falando. Vocês que choram são bem-aventurados, porque vão ser consolados. Ainda que eles, muitos deles, não reconheceu Jesus como Messias, não aceitou Jesus como Salvador, mas Deus fez a parte dele. Talvez algum de nós sejamos assim, aleluia, esperando alguma coisa. Glória a Deus. E nessa noite Deus está trazendo, irmão, está vindo a seu encontro, aleluia. Exerça a sua fé, tenha a certeza, tenha a convicção na esperança que Deus realizará. Então, esses judeus, os israelitas, no capítulo 57 de Isaías faz uma declaração para eles e para nós, falando dos atributos de Deus. Ele diz no capítulo 57, e diz assim, Isaías, eu não estou lembrado do versículo 6, não estou lembrado do versículo, mas ele diz assim: eu vejo, estou vendo o seu caminho, eu estou a enxergar, eu estou olhando para o seu caminho, e eu o sararei, eu o curarei, aleluia. Enquanto, louvado seja Deus, eu sararei. Enquanto isso eu vou lhe guiar e lhe consolar pelos seus prantos, aleluia, pelo que tem pranteado, as suas lágrimas, o seu choro, a sua dor, o seu sofrimento. Deus está trazendo socorro, irmão, aleluia. É palavra profética para o nosso coração, é abraçar com tudo, aleluia. Então ele disse: eu sararei, e depois de eu sarar, aleluia, eu guiarei, e depois de eu guiar, eu consolarei todos os seus pranteares, aleluia. Não é uma vez, é muitas vezes que nós temos derramado lágrima por aí, aleluia. Dessa vez Deus vai trazer resposta. Diga comigo: rompendo o limite da desesperança, aleluia, rompendo o limite da desesperança. Eu já estava triste, eu já estava inconformado, irmão, gastar um dinheiro e uma coisa que estava tudo bem, de repente
parece que estava dando tudo errado, aleluia, parece que estava dando tudo errado, podia estar errado, mas Deus tem resultado para nós, irmão. Deus tem resposta para nós, aleluia. Nós não podemos deixar de acreditar. E nessa noite eu quero convidar você a ficar de pé, que eu quero fazer uma oração acerca dessa consolação de Deus em nós, pedir ao Espírito Santo para derramar no nosso coração, aleluia, glória a Deus. Não é assim que Paulo escreve Romanos, diz que ele derrama para confirmar. Vamos orar, faça a sua oração, eu faço a minha por vocês, amado Deus e querido Pai. Não só aqueles que estão presentes, mas também aqueles que vão ouvir por esse canal essa palavra. Meu Deus, que eu não sei as condições de nenhuma dessas pessoas, mas o Senhor sabe. Eu peço, meu Deus, como está escrito na tua palavra, e a tua palavra, ela não volta vazia. Meu Pai, eu te peço que o teu Espírito derrame no coração do teu povo, no coração da pessoa que estiver ouvindo essa palavra. Derrame e confirme a consolação. Se houver uma dor, cesse a dor como resposta à consolação. Se há uma tristeza, derrama o bálsamo, a veste da alegria, aleluia. Se há sede de salvação, ainda que haja dúvida, com o teu Espírito derrama, dê o avivamento que foi dado em Pentecoste na vida dessa pessoa. Oh, meu Senhor, o que importa, meu Deus, é que o Senhor venha ser glorificado nas nossas vidas, que o Senhor venha ser glorificado com o nosso viver. Pai Santo e Pai Poderoso, assim eu declaro para essas pessoas, assim eu declaro para o ouvinte, assim eu declaro para mim, em nome de Jesus. Nessa noite está sendo rompido limites da desesperança, aleluia. O Senhor está trabalhando e a bênção chegará a nós, em nome de Jesus. Que diga amém. Aplauda Jesus com alegria. Glória a Deus. Louvado seja Deus.